Salve, salve, terráqueos! Começando mais um Pode Tudo no portal Tudo TV. Hoje é um dia especial, bem diferente do que a gente está acostumado. A gente está sempre no estúdio, na nave, e hoje o nosso convidado, que é uma pessoa assim encantadora, que dá vontade de ficar horas e horas abraçado, ouvindo os causos, porque ele é melhor que um pão de queijo. A gente está aqui num lugar incrível. Ele nos recebeu assim de braços abertos. Ele é Sebastião Apolônio, uma enciclopédia do nosso teatro brasileiro. Obrigado, Polônio, por nos receber aqui na sua casa, aqui tão acolhedor. Eu que agradeço, Kleber. Para mim é um prazer conversar com você neste programa. Vou prestar mais atenção nele a partir de agora, porque eu comecei agora a conhecer, né? Mas estou aqui à disposição, tá bom? Ah, maravilha! É um bate-papo, um dia a dia, transitar sobre a vida, essa magia que está viva, né? Pulsante, né? Ainda estou vivo, né? Depois de ter levado um tombo, né, e quebrar o fêmur, estou aqui ainda na ativa. Eu estava dirigindo um espetáculo que foi um sucesso, chamado Nas Ondas do Rádio, quando eu caí, sem mais nem menos, aqui em casa e quebrei o fêmur. Pensei que em 3 meses estaria bem, mas já tem 7. Aí eu estava dirigindo o espetáculo e acabei de dirigir o espetáculo em cadeira de roda, mas estreou e foi um sucesso. Então eu estou cheio de esperança e de alegria e vontade de continuar trabalhando. Ah, essa é a magia da vida, né? É. É o que nos impulsiona. Você nasceu em qual estado do Brasil? Nasci em Minas Gerais, na Zona da Mata, numa cidade chamada Ponte Nova. Por coincidência, a terra do João Bosco, um músico que eu admiro muito e amigo, né? Que bonito. É Ponte Nova, Ponte Nova. tá ali próximo a Juiz de Fora. Não é tão próximo de Fora, é mais próximo de Viçosa, que é uma cidade universitária que tem mais de 30 universidades lá. É próximo a Viçosa, depois Ubar, depois Rio Branco, depois Juiz de Fora. Entendeu? Uns 4 horas e meia a diferença de Ponte Nova para Juiz de Fora, né? Como foi a infância lá na Zona da Mata? Olha, a infância foi uma fazenda, cresci numa roça. Pela primeira vez, com 9 anos de idade, participei de uma escola, de uma montagem teatral que a professora fez no fim de ano. Desde essa época, eu com 9 anos, eu decidi que seria ator. A família desconversava, porque não estava na cultura deles, né? Teatro era uma coisa muito distante, só tinha no Rio de Janeiro. Mas quando eu decidi que ia ser. E falei, quando eu acabar o tiro de guerra, eu vou para o Rio de Janeiro fazer um curso de teatro. Tiro de guerra, que seria o exército. O exército, que nas cidades pequenas não é exército, é tiro de guerra, né? Cidades menores. Aí terminei e falei, vou. Fiz o clássico, cheguei no Rio, fui para o Rio de Janeiro e me matriculei na melhor escola de teatro da América do Sul, na época, que era a Fundação Brasileira de Teatro, da Dulcina de Moraes, que na época é a maior atriz de nome do Brasil, né? Claro que não igual ela tinha Bibi Ferreira, mas que ela era maior. Ela era tão importante que ela estreava a peça dela no Teatro Municipal do Rio, depois ia com o teatro dela, que era o Teatro Dulcina. E eu fiquei muito feliz de fazer esse curso, porque eu tive professores maravilhosos, né? Tive Henriette Morinot, Bibi Ferreira, Maria Clara Machado, Sadi Cabral, o Adolfo Celli, todos que na época davam aula, né? Eu aprendi com pessoas que tinham ótimo nível de teatro e eu fiquei muito feliz. Mas não foi fácil, né? Porque comecei com o papel pequeno, mas fui dirigido pela Dulcina, até acontecer, por um acaso, eu criar um nome, porque estava a peça em cartaz em 67, 68, já não me lembro bem, com Leila Diniz, Ari Fontoura e Nestor Montemar. E eu tinha acabado de fazer uma montagem de grande nível artístico, Antígona, dirigida por João das Neves, do Teatro Opinião, Grupo Opinião. Um fracasso, ninguém ia ver a peça. Aí Ari Fontoura era amigo, falou, você, se quiser, tem um emprego para você no teatro lá, que está tem Banana na Banda com a Leila Diniz.
para o produtor Luiz Fernando Goulart, era sobrinho do presidente, né? Que foi deposto. Ele falou, eu te pago o cachê, você faz o canhão para acompanhar a Leila. Eu falei, claro, eu vou, né? Até apareceu o trabalho. Porque você já tinha saído de Minas e mudado para outro estado. Já tinha 27 anos. E a família lá em Minas, A como é família que tinha me estava? visto na televisão, no cinema, mas eu não era nada. Depois é que eu criei um nome, né? Ah, não era nada assim, eu Ainda tinha não. expressão Aí ainda. quando apareci no Tem Banana na Banda, Não era nada, falou. e Tem Banana na Banda, eu apareci porque o Ari, todo dia, ele fazia um quadro, era uma revista musical. Ele fazia um quadro que chamava Flávio Chavascante, que era uma sátira ao Flávio Cavalcante, que quebrava disco na presença de cantor, quando achava ruim essas coisas, né? Isso era no teatro ou No era... teatro. Ah, Tem tá. no teatro, todo dia ali falava, primeiro calor da noite, Sebastião Polônio não veio. Eu falei, você para de me chamar, que uma hora eu vou descer lá no palco. Ele não acreditou e me preparei inteiro, que era época de hippie, né? O dia que ele falou, eu combinei com um amigo meu para fazer o canhão no meu lugar. Quando ele falou, primeiro calor da noite, Sebastião Polônio não veio, vi eu aqui. Que ótimo. Aí o Ari Fontoura falou, o que você vai fazer? Eu falei, vou cantar. Ele falou, qual é a música? Eu falei, sou louca por você. Ele falou, não pode. Eu falei, não pode por quê? Ele falou que a censura não permite. Eu disse, o problema da censura. Louca é a música, não sou eu. Ah, é que eu estava na época de traição da ditadura, né? Cantei a música, a plateia começou a se divertir, aplaudir muito, e eu ali me puxava a placata no Chacrinha, fazia antigamente com os calouros. Puxava o palco aquela ponta de lá, da ponta de lá, mas a ponta de cá, e eu cantando. Aí uma hora ele me segurou os braços e falou, chega, você faz favor de ir embora, porque vai dar pinta no outro programa. No meu, não. Eu falei, claro, eu vou no Silvio Santos, que é muito mais minha amiga. Parou a peça, a plateia levantou aplaudindo, foi um sucesso gigantesco, e no dia seguinte a crítica disse que a melhor coisa da peça era Ari Fontoura, eu e a Leila. Olha! Eu estava com 27 anos, e aí fiquei conhecido, fiz reportagem para o Jornal Globo, uma série de coisas. Nunca mais precisei de preocupar com o trabalho. Viajei o Brasil inteiro com outros trabalhos, e aí eu aconteci com essa peça. Já tinha feito outras melhores, mas eles gostaram dessa. Né? O título da peça é muito bom, né? Era o João das Neves, não. Eu até esqueci o nome dele. Banana... Tem Banana na Banda. Tinha vários autores. O diretor era José Kleber, não me lembro. Eu sei que era um grande sucesso, porque Leila, na época, era o maior nome da época, né? Maravilhosa, linda, uma pessoa divina. E foi ali que aconteceu. Projetou minha carreira. Aí comecei a trabalhar. Agora tem uma historinha que eu vou contar. Eu não gostava do meu nome, Sebastião Apolônio, que é meu nome. Sebastião Apolônio Teixeira. Mas estava usando o Sebastião Apolônio, porque ninguém guarda um nome tão grande, né? Eu falei, vou trocar este nome, dá tempo. Antes de ter Banana. E que é quando um dia que eu chegando na Fiorentina, e estava o Jorge Dória conversando com um bando de gente lá, não sei, o Gerson Malapau, não sei quem, e eu ouvi. Aí um rapaz muito talentoso, o nome dele é Sebastião Apolônio, um nome forte, né? Eu ouvi aquilo e falei, não vou mudar de nome mais. Não faz sentido. Foi porque ele falou isso, porque senão eu tinha... Marcou, né? Marcou, o que ele disse me marcou. E foi ali que realmente, como diz, selou o nome. Aí comecei a ser mais reconhecido no Rio de Janeiro. Mas aí fiz participações em novelas na Globo, ia no Brasil inteiro, chegava em Belém do Pará, era um sucesso, onde eu fosse, as pessoas reconheciam, né? Da novela, né? A novela, eu fiz Bandeira 2, fiz uma série de 8 participações. Na questão do teatro mesmo, como ator, né? Agora, aí do teatro já estava, aí foi televisão. Fiz filme também. Eu gosto muito de cinema, mas minha praia é teatro, não é televisão. Tanto que eu não fiz esforço nenhum para ficar. Mas trabalhei nas que pintaram, não grandes personagens, nem grandes papéis, participações. Mas fiz 8 na Globo. Na SBT eu fiquei 10 anos, ninguém sabia que eu estava lá.
Você trabalhou com a Fernanda Montenegro Com a como ator. Fernanda, não. Fernanda sempre foi uma grande amiga, porque a Fernanda é amigona de todo mundo que é ator, né? Ela dizia que eu tinha talento, e eu acreditava, né? Mas era uma grande figura, até hoje, né? Uma pessoa, a gente ela é canonizada, né? Pelos artistas, os atores e atrizes brasileiras. Não tem maior do que ela. Que ela brilha no teatro, no cinema, Tudo na ela TV. brilha. É impressionante. Agora, teve, você teve um momento, essa transição, de você ir para a direção, começar a dirigir. Já comecei a dirigir muitos anos depois, já tinha mais de 15 anos de carreira. Eu comecei a dirigir porque eu comecei a implicar com os diretores, comecei a achar que eles não sabiam o que queria. Porque Falavam, eu não sabia explicar o que queria, não sabia mostrar. Eu falei, vou começar a dirigir, quem sabe eu consigo, né? A primeira peça que eu dirigi foi um infantil, A Bruxinha de Milissaia. O que aconteceu? Eu saí numa crítica de Jornal do Brasil da Ana Maria, que era sobrinha da... esqueci o nome dela, que agora é Ana Maria da Academia Brasileira de Letras. Ela fez uma crítica falando bem da peça, que eu acertei, que eu fiz muito bem o trabalho. Aí eu comecei a acreditar. Daí para lá, as coisas aconteceram. aí começa a direção na sua Eu fiz a vida. direção. Aí fiz Aproveite o Bagaço antes da liquidação. Aí vim para São Paulo, dirigir, parei, aqui nunca mais parei, né? Aqui, até chegar aqui, eu fui diretor residente, aí veio o Dilúvio na primeira vez, que foi a maior montagem de musical brasileiro na época. Até então não tinha, né? Não Montagem de musicais, grandes Isso aí musicais. gigantesco, né? Mas a peça, ela ficou 4 anos em cartaz com teatro de 1.500 lugares lotado. Uau! Mas naquela época eu era um diretor residente. Só dirigi eu mesmo em 2000, outra vez, aí veio de Lúcio, no Teatro Ópera, que nem existe mais, que era o primeiro. Antes era o Zácaro. Porque não era comum, né? Grandes musicais no Brasil. Não era, porque ficou muito tempo, tinha muito. Em cena, tinha 40 pessoas. Um elenco grande. 28 cenários, 280 figurinos, não existia, né? Mas o Dilúvio, quando foi montado, ele foi montado no mundo inteiro, em todos os países. Aí chegou aqui e era um produtor argentino, Pedro Spadoni. Aí deu certo, nunca mais faltou trabalho, né? Mas como a vida tem os seus percalços, quando acabou o dilúvio, depois de 4 anos, eu estava desempregado. As pessoas falavam, não me chamavam para trabalhar e falavam, você não me chama mais? Não, porque você agora é um grande nome e está cobrando muito caro. Eu falei, você nem perguntaram quanto eu quero ganhar. Por complexidade. Mas não falei. Aí eu falei, tem que continuar de alguma forma. O que é que eu fiz? O dinheiro que sobrou, estava acabando, que o dinheiro não dura, né? Montei um infantil chamado Bobo da Corte, com a Valéria de Pietro, com Cacá de Lima e Tiago Moreno, que eu trabalho produzindo no Rio, e a peça, por outro fracasso, acabou meu dinheiro. Mas 6 meses depois, começou a pintar os trabalhos e nunca mais parou. Eu cheguei a dirigir 10 espetáculos por ano. Nossa, como você conseguia conciliar? Eu diria que eu fazia, né? Até acontecer em 2004, 2014, eu fui, depois de 10 peças, uma atrás da outra, correndo de teatro para teatro, fui atropelado por um táxi na faixa de pedestre. Parece piada, mas é uma fatalidade da vida. Aí fiquei sem andar 3 meses. Eu falei, mas aí, Você estava dirigindo alguma peça nesse eu período? dirigiram, era Romance Italiana, lá no Teatro Brigadeiro, que agora não existe mais, é um outro, né? Agora é uma igreja, uma coisa de igreja lá. Aí, depois disso, demorei a recuperar. Quando eu recuperei, voltando para... Fui também nos Gerais para ser cuidado pela família. Quando acabou o meu tratamento lá, voltei para cá e continuei na mesma lida. Só que a vida dá surpresas, né? Mas eu já dirigi, se eu contar documentado, dá uns 250 espetáculos. Que demais. Né? Coisa bonita. Agora, perguntar se eu ganhei dinheiro para isso, não ganhei. O dinheiro que eu ganhava dava para viver. Aliás, o teatro dá para você viver, não para você ficar rico, né? A Fernanda disse outro dia uma verdade muito grande. Na época nossa, do Rio, 1970, a gente trabalhava no teatro
de segunda a domingo, 9 sessões. 2 na quinta, 2 no sábado e 2 no domingo. Agora, e a folga era segunda. Era uma frequência de terça a domingo. Dia do aniversário não tinha folga. Tanto que eu não vi a novela inteira, porque eu estava sempre trabalhando, via as novelas na segunda-feira. Mas o que acontece? Acontece que você vai vivendo e como era disso, você ganhava dinheiro para pagar o seu aluguel, comprar a sua roupa, comprar o seu remédio. Hoje em dia não dá. Mas Se você tiver teatro, você não pode fazer nada disso. lá atrás era somente bilheteria. Era só Não, mas ele bilheteria. ganhava com salário. Você era contratado por salário. Aquela época eles chamavam cooperativado quando você trabalhava por bilheteria. Mas atores ainda que não eram vezes estrela, tinha salário. Que dava para você viver. Em que momento começou a entrar as leis de incentivo, patrocinadores? Isso demorou muito. O nosso DRT começou depois dos anos 70 e 77, por aí. Tanto que eles falam, Lélio Abramo é responsável pelo DRT. Não era. Ele foi Juca de Oliveira e uma advogada que eu não guardei o nome. Mas era Juca de Oliveira, Hilton Red e essa advogada, que criaram esse departamento de DRT, de profissão regulamentada, do ator. Não tinha antes. Mas já tinha também grandes escolas ou era tudo vocacional os atores? A escola já tinha a Fundação Brasileira de Teatro, a ECA, aqui já tinha bastante, né? Tablado. Já tinham grandes escolas de teatro, já tinha. Mas a profissão não era regulamentada. Você era um vagabundo, só isso que você é. Tanto para ator, tanto para ator quanto para direção. A direção, as pessoas aprendiam na escola, aprendiam a dirigir na ECA, né? Era o lugar, mas as pessoas se preocupavam em fazer curso de ator. Né? Então a sua direção começou intuitiva ou você chegou a fazer alguma escola? Eu acompanhei muitos diretores, né? Mas, por exemplo, Adolfo Celli, que dirigia no Rio, primeiro eu vi ele dirigir uma peça com Paulo Autran, com Antônia Carreiro, e quem mais, meu Deus, que foi, na época, que esqueci o nome, mas é uma peça que ele dirigiu e que fez um grande sucesso no Teatro do Sino. Até a gente estudava na Fundação Brasileira de Teatro, que era o 5º andar da Fundação Brasileira de Teatro, era o prédio do Teatro do Sino, que é lá no Alcino do Guanabara, no Rio de Janeiro. Na praça, na Cinelândia, do lado tem, na frente, o Teatro Municipal, do lado a Assembleia Legislativa, a Rua Alcino do Guanabara, o Teatro do Sino, do outro lado da avenida era a Biblioteca Nacional, que ainda tem até hoje, né? Mas nessa época, as pessoas... O Teatro Rival também. O Teatro Rival ainda está lá, é na rua paralela, no meio, entre a Cinelândia e o Senador Dantas, que é o está lá. O Teatro do Cine é o Cine Guanabara, né? Mas nessa época as pessoas faziam curso de teatro por vocação. Eu queria ser ator, não era ser famoso, conhecido, não queria trabalhar. Era diferente, né? Diferente. Hoje em dia as pessoas querem trabalhar para ser famosas, para ir para a Globo. Quando você ia para a Globo em 1972, as pessoas que viam reconheciam você, porque só tinha Globo. Então ia ao teatro, assistia e tinha outra coisa. Aí os atores eram reconhecidos. Tanto que eu não fiz um papel verdioso na televisão, era reconhecido na rua. Na época, né? Agora, as coisas mudaram muito, né? Quando eu vim para São Paulo, cheguei aqui para dirigir um espetáculo, Casa de Diversão Confusa, em 1977. Já tinha vindo aqui em 73 fazer Lampião no Inferno, lançando Elba Ramalho e Tânia Alves. Foi um sucesso estrondoso no teatro que hoje é Bibi Ferreira, na época era teatro aplicado. Nós fizemos o Mogli lá, mas não era aplicado mais, já era teatro Bibi Ferreira. Falar em Mogli, Mogli foi uma peça que você dirigiu lindamente e onde a gente teve esse contato, né? E era muito um aprendizado muito grande, porque em muitos momentos as cenas não estavam acontecendo, enfim, a coisa não ia, e você tinha toda uma maestria de falar, vamos pausar, vamos tomar um café, e aí você
fazia aquele momento ali de pausa, descontraía, falava, bom, agora vamos voltar. Aí deu certo. Era uma técnica que você usa, né? Que Até hoje, né, para descontrair os atores, que fica muito em cima do ator essa pressão, e isso, em vez de ajudar, só atrapalha. essa técnica eu acho que parece que alguém também aplicava, né? É. O, O Chacrinha era na televisão, um improviso mesmo, né? Na verdade, no teatro era tudo muito planejado, né? Mas a gente tinha um tempo, você não podia perder muito tempo em ensaio, porque se você ensaia muito tempo é prejuízo. Sim. Mas a gente ensaiava um longo período ainda. Hoje em dia, não. Hoje em dia, os ensaios têm que ser rápidos, 3 meses. Nós ensaiamos 3 meses agora, nas ondas do rádio, mas estávamos recebendo. Nenhum produtor tinha dinheiro para sustentar 3 meses sem bilheteria, não. Né? Então tinha que ter essa agilidade. Já rápido, Essa agilidade. e coerente. Nas ondas do rádio foi um sucesso assim de público, crítica, né? Estrondoso. Foi estrondoso. Por exemplo, ele trabalhou, o Wilton. O Wilton entrava de cadeira de roda e era aplaudido. A cena da novela, ele era aplaudidíssimo. As pessoas adoram o trabalho dele. Mas ele é um ator reconhecido, né? Reconhecido. Agora, a vida do artista é uma corda bamba, não é? Nós não sabemos do dia de amanhã. Você pode estar empregado 3 meses, um ano, no outro você pode estar inteiramente desempregado. Eu tenho que viver. Oscila, né? Como diz, as contas não param de chegar. Não para. As contas não, elas continuam. E a sua vida vai fluindo, né? Vai indo também, você vai ficando velho. As pessoas falam, viver, envelhecer é um privilégio. Eu não acho. Entendeu? Pode até, artística ou assim, romanticamente, pode ser um privilégio. Mas ficar velho é um horror. Você fica muito dependente, não é? Tem essa dependência. Né? Você precisa de uma pessoa para ajudar uma coisa. No meu caso, por exemplo, eu de muleta quebrei o fêmur, preciso de muitos amigos. Se não tivesse amigos, seria muito mais complicado, né? Para conduzir, né? Mas para ir para a fisioterapia dependia do Walter Carvalho, que é um ator que mora no 4º andar. Ele me acompanhava comigo toda vez que eu ia. Sozinho não dava. Como é que eu ia chegar na rua, pegar um táxi? Não dá para ir andando. Não dá para dirigir. E para entrar no carro, precisa da ajuda dele para entrar. Para depois entrar e depois para sair, né? Mas a grande magia é que você, nossa, você como diz, tá lúcido, cheio de sonhos, né? Cheio de vontades. Isso vai dando movimento para a vida, né? É isso aí. É porque enquanto você tiver esperança de alguma coisa e projetos, vontade de fazer alguma coisa, você não decai. Você mantém a sua cabeça, você mantém a sua vocação, você mantém a vontade de trabalhar, não é? É isso que é importante para nós como pessoas, como ser humano. O ser humano é uma criatura muito frágil. Depois, então, que sofre um acidente, você já tira o que é, né? Muitos nem recuperam. Mas eu tive a boa sorte de recuperar da primeira e estou recuperando da segunda. O meu irmão, que é ator, também diretor, o César Teixeira, ele disse, mas você está ali, você já teve infarto, já teve AVC, já foi atropelado por uma moto, já foi atropelado por uma bicicleta, já teve Covid, já foi atropelado Um táxi. por um táxi. E tá aí, você pode reclamar, você tem muita sorte. É um gato de 7 vidas. Geralmente eu tenho muita sorte. É um gato de 7 vidas. Eu sou um gato, estou ainda vivendo, um gato idoso. Um gatoso. Não é? Um gatoso. Você sabe que teve muitas coisas engraçadas na minha vida no teatro, né? A minha primeira estreia no Rio foi uma peça infantil, depois de ter feito a escola de teatro, a Fundação Brasileira de Teatro, hoje é uma faculdade em Brasília. A primeira peça, ela é muito bem produzida, caríssima. Superprodução, chamava A Rainha do País dos Brilhantes. E eu era o primeiro-ministro. Estava com uma roupa chique de cartola, de fraque, e fazia o ministro. E um colega meu, que era outro ator, fazia o pajem da rainha. Ele entrava vestido de pajem, com aquelas mangas, tipo patas de elefante mesmo. O Cainha no teatro ginástico, que na época era um dos teatros mais importantes do Rio de Janeiro.
Um canhão pegava ele lá no fundo do palco, o trazia ele para o proscênio no canhão. Você usava muito canhão naquele tempo, né? Tempo deu canhão, né? E eu lá esperando para entrar a minha deixa da coxia. Mas eu não entrei, sabe por que na estreia? Porque ele era tão bichinha, tão efeminado, que ele andava assim. E a canhão trouxe ele, o teatro com 800 pessoas, lotado. Ele virou para a plateia e falou: sabe quem eu sou? 800 pessoas gritavam: piado! Porque na época não era bicho ainda. Isso em 65, né? E era comédia a peça? Não, era uma peça, uma fantasia infantil. Aí a plateia inteira gritou que sabe quem eu sou? Falei: é viado. Em vez dele ficar deixado e sair com o rabo entre as pernas, botou a mão nessa cadeira e falou assim: vou adivinhar se no inferno. Foi por isso que eu perdi a entrada. A deixa não Eu veio. comecei a rir, porque eu não andei a falar uma coisa. Nossa, Eu achei fantástico, né? é, Não adivinhar se no inferno. que desenvoltura, isso é um ator que raciocina rápido, né? E ele é um ator que está lá, eu acho que ele está vivo ainda, não vou dizer o nome, né? Porque no teatro, né, ao vivo, essa prontidão é de extrema importância. Eu sempre tive essa presença, né? Aí estava fazendo uma revista do Teatro Rival, e de estar Sidney Magal, uma peça de grande montagem. E eu fazia um ator, que fazia vários personagens. A primeira entrada era com 20 moças lindíssimas, bailarinas, dançando, e eu vestido com uma roupa lilás e uma bota prateada. Eu falei: quando eles abrirem essa cortina e eles me verem, vão gritar viado. E a peça era comédia? Era revista, né? Mas quando abriu a cortina, dançando com as meninas, ninguém fez piada, ninguém fez nada. Saí e falei: bicho, dessa salvei, né? Não adiantou muito, não. Na próxima entrada, as meninas fazendo de prostituta, rodando bolsinha numa praça, eu entrava com uma camisa aberta, né, um jeans aberto, era de peitinho peludo, igual para mim. Passei no proscênio com a camisa aberta, o carinha da primeira fila falou: olha a bicha. Eu engoli seco, fiz a cena inteira, olhava para as meninas e falava: você não serve, você também não, você também não, e pegava a mais feia e a mais velha, que na verdade tinha sido um dos maiores nomes do teatro de revista do Brasil, Celeste Aida. Peguei ela no braço e falei: vamos, minha filha, você é a favorita. Ela falou: então explica para essa piranhada aí por que você escolheu, que eu sou a mais gostosa, a mais linda do pedaço. Eu falei: não, é que eu fiz uma aposta com um amigo meu e aquele que perdesse saía com o pior bagulho da praça. E eu falei assim: fiz uma aposta com um amigo meu, aquele viado que está sentado ali. Você jogou para ele. Joguei para ele. E perdi, torcendo com o maior bagulho da praça. A plateia começou a gritar e aplaudir. O carinha sumiu. Ninguém, você não viu mais, porque ele foi lá fazer, né? Mas essas coisas aconteciam porque eu sempre redidei muito com a plateia. E a grande magia do teatro é isso, né? O ao vivo, tá cara a cara ali, né? Em comédia você pode, né? Várias vezes já aconteceu de eu fazer isso. Tem uma cena do Preço da Carta que alguém no dia não levou a carta na cena. Essa aí é uma história do teatro brasileiro, virou um folclore do teatro, né? Na verdade, é uma peça com o Procópio Ferreira, não lembro qual é a atriz, que ele fazia o marido e ela fazia a esposa. Só que ela estava lendo uma carta do amante quando abre a cena. E ele entra e ela rapidamente queima a carta. E ele fala assim: e alguma coisa, estou sentindo o cheiro de papel queimado. Ela fala dele. Só que o contra-regra não botou a caixa de fósforo em meio isqueiro. Ela falou assim, ela rasgou a carta em pedacinho e botou dentro do cinzeiro. Ele falou assim: olha, alguma coisa está errada, eu estou sentindo cheiro de papel rasgado. Mas ele virou um folclore, né? Tem umas coisas assim do teatro antigo que é bem divertida. Terráqueos, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos. Tchau!
Você vai se divertir com Lamparina e seus comediantes. No programa O Baú Porta Tudo. São vários quadros que você não pode perder. Hora da Palhaçada. Olha, tá bonitão, hein? Dá uma voltinha aí. Aí, ó. Nossa, olha só. Histórias distorcidas. Que diacho é isso? De onde essa coisa saiu? Rapunzel, cavalguei muitas éguas para chegar até você. Música ao vivo. Zombando, zombando, zombando está. Ela é moça bonita, girando, girando, girando lá. Jornal Ridículo. Hoje, em nossa edição especial, a repórter Andorinha Botafora nos traz uma entrevista pra lá de interessante. Godofredo e Criolina. Yabadabadu, yabadabadu. Tudo isso você encontra no portal Tudo TV, o canal da família. Eu venho correndo, certo? Dou 8 piruetas no ar, 5 giros atômicos, 3 cambalhotas, caio descendo feito um macarrão parafuso, de cabeça e vou para o dentista. Meu velho, do que você tá rindo? Acabei de ver um vídeo do palhaço Lamparina dando seu famoso salto mortal. Foi muito engraçado, vou te mostrar. Ó, o Beto. Que figura! Não deixem de assistir ao portal Tudo TV com o palhaço Lamparina e a cozinheira Jacobine Vinagrete. Estamos de volta. E olha só quem apareceu para roubar a cena. Era Belinha. Belinha. Bem-vinda, Belinha. Aí voltando aqui ao nosso caos, você estava contando os bastidores e em cena também, né? De fato, o que acontece em cena. E teve uma cena, era da carta. Antes era a Iracema de Alencar, que ela viajou o Brasil inteiro e era mandene e as peças tinham conto porque durava muito pouco tempo, não dava tempo de decorar. Então ela chegou em Campos, já no estado do Rio, teve que montar outra peça porque não dava para fazer o que ela estava fazendo na viagem e tinha que comprar, fazer figurino para duas polícias de rua. E não tinha dinheiro. Aí o diretor falou, a gente contrata os soldados da rua mesmo, que trabalham. E ela concordou, a gente explica para eles o que eles fazem e pronto, e a gente não gasta esse dinheiro e fica tudo bem. Ela concordou, explicaram, o diretor falou com os 2 policiais. Quando fulano de tal, aquele cara ali, disser tal palavra, vocês 2 entram desse lado, um desse lado, outro do outro, e ele carrega ele para fora. Ele vai protestar, vocês levam ele para fora, um garra no braço, outro no outro. Diz que eles entraram lá para procurar o cara escondeu pela marca, e eles pegaram um ponto. Abaixou, pegou pelo braço, pegou e levantou o ponto pensou, para, vai ser um ponto, me larga, a peça vai parar. E aí a polícia, cala a boca, ordem são ordem. E pegaram os carregadores fora. Zoação. Que é o tal da Dália, né? Que era muito como ter a Dália. Dália apareceu na TV. Ah, já O teatro era ponto, era um buraco no proscênio que tapava para cara, assim. E o cara que lia o texto estava dentro, embaixo. Lia o texto, os atores ouviam e repetia. Agora a Dália começou na TV, porque eles decoravam, escrevia nos grandes de cartolina, botava atrás do cenário, por exemplo, está ali, aquele vaso de flor, botava um ponto que a câmera não pegava, o texto estava escrito. Aí, porque era atrás de uma dália. A dália era o vaso de flores. Tinha os truques ali, né? Aí pegou o nome de Dália. Põe a dália para lembrar o E texto. provavelmente, em alguns momentos, algum ator, alguma atriz ia na Dália e a Dália não estava lá, né? A gente não deparava, né? Que antigamente, antes do videotape, não tinha como parar, né? Parava. Agora com videotape podia corrigir dali para frente, né? Eu lembro que teve uma história da Hebe, que ela, no ao vivo, na TV ao vivo, ela foi fazer um comercial de um prato
E aí ela, no texto, ela tinha que falar que o prato era moderno, recém-chegado no Brasil, inquebrável, e ele cai e quebra. E ao vivo, ela disse, viu? Esse não era da tal marca. Porque tinha essas coisas, né? A mais famosa na época, garota propaganda vivo, Made Aparecida. Lindíssima, acabou fazendo muito filme, né? Mas era lindíssima, ela apresentava geladeira, e aí começou a fazer, as pessoas para imitar, fazer publicidade. Essa geladeira, tentava abrir a porta, não abria. Tentava fazer arroz, mas por causa de ela ser maravilhosa e apresentar os produtos divinamente, né? E eu no ao vivo tinha que se virar. Isso é ao vivo, não tinha como parar. Tem até novelas para isso, que a novela, se você falasse alguma coisa, estragava, porque não tinha como mudar. Voltar a parar, né? Isso na Tupi, né? E na Globo, a última novela, preto e branco, foi o que eu fiz, Bandeira 2. Depois só colorida. Né? Foi a transição da TV em preto e branco para colorida. Para colorida. Mas já tinha vídeo. Tinha vídeo. Você podia corrigir. Eu vou corrigir. Senão era muito prejuízo, né? Mas evoluiu muito depois. Agora está muito mais moderno ainda. Mais dinâmico, né? Bem mais dinâmico. A carta, acabou que nós não concluímos a situação da carta. Da carta é uma peça chamada Dona Fulaninha e Dona Coisa. É uma peça famosa de comédia. Lá no Rio estava com Iris Bruce e Lady Francisco. Elas brigaram antes do espetáculo começar e uma resolveu avacalhar com a outra em cena, né? Porque a Dona Fulaninha, empregada, tinha que entregar uma carta para a patroa. Aí ela pegou um papel sulfite branco, a carta estava escrita, então a outra só lia. Pegou o papel sulfite branco, dobrou, botou no envelope e entregou chegou essa correspondência para a Madame. Ela, achando que estava normal, tirou do envelope, abriu e não tinha nada escrito. Ela falou, ô Fulaninha, você sabe que eu não sei onde botei meus óculos e você podia ler para mim. Ela falou, ai, Dona Coisa, só sabe muito bem que eu sou analfabeto. A cena parou, né? E como continuar? Parou a peça. Só curtiram? Desculpa ao público, devolveu os ingressos para voltar no dia seguinte. Nossa, fecharam as cortinas. Porque não dava, né? O clima tinha me dado. Já pensou se abre as cortinas e as duas se estapeando, né? Fechou a cortina, porque acontecia essas coisas, né? Era muito comum, né? Ter essas questões. Não é nem muito comum, não, porque é falta de profissionalismo. Mas estrela é possível tudo. Quando a pessoa tinha muito estrelismo naquele tempo. Assim. Tinha muita estrela. Diz que as pessoas disputavam o centro do palco com a tapa. Você abria o braço, empurrava a outra para cair lá. Você mesmo tem história de com uma colega. Eu vejo muita gente fazia isso. E na televisão, eles têm mania de estar conversando com você, botar um pezinho na frente e impedir você de ser bem vista. Se você não prestar atenção, os câmaras reclamam, mas antigamente não tinha tempo, né? Era tudo muito ágil, rápido, né? Agilidade. E com você mesmo, já aconteceu, a gente não precisa citar o nome da colega, né? Já aconteceu de tirar, me arrancar a peruca, essas coisas horrorosas que ator vagabundo faz um com o outro, né? Porque tem uma cena do mendigo também, que eu acho que numa outra cena você estava roubando a cena, e aí tirou essa cena. Teve isso aí. Lembra? Eu fui no Rival também, outra peça que eu não lembro o nome da peça. Mas era com grandes nomes da comédia e da revista. Silva Filho era um grande nome da revista. E nós fazíamos uma banda de música. Todo mundo tocando instrumento falsamente, né? Dublando. Eu fazia uma bicha de jaleco, todo mundo tinha uniforme. O meu era diferente, em vez de ter aquela coisa de dragão aqui, tinha a pluma aqui, pluma aqui. E a plateia adorava. Cada vez que eu abria a boca, a plateia delirava e aplaudia. O Silva Filho era a estrela da peça e tocava bumbo. Um dia, a plateia riu muito do que eu fiz, né? Ele falou assim, seu Glu, meu nome era Glu-Glu. Seu Glu-Glu, o senhor é viado, né? Eu falei, e o senhor por acaso é médio vidente? Isso tudo em cena. A plateia aplaudiu, foi uma gritaria infernal. Quando a peça acabou, parou a peça.
Claro, ele não podia aparecer, eu estava contando para ele. Você não podia aparecer, quem era estrela tinha que aparecer. Ah, tinha isso, o outro não podia Depois começar mudou, a né? destacar, né? Já porque era no teatro. Teve aquela história do dente, você pintou o dente. Essa ideia foi contar essa história. Não é uma colega, não precisa falar o nome. É. Não, é porque o produtor não queria que eu fizesse um personagem porque ia chamar a atenção mais do que a atriz central. Aí proibiu o texto e cortou meu papel. Eu fazia 2 papéis menores. Um deles era um morador de rua que tinha que pedir passagem para Pernambuco. Aí eu desci a escadaria, porque é a antiga mansão dos 14 centões em São Paulo, a peça Senhora na Boca do Lixo. Aí eu desci a escada e virava para o Carlos Alberto Dorabella, que era o delegado, que era o ator, fazia, e falava, moço, dá passagem para Pernambuco. Só que para chegar até aí você fez toda uma cena, Aí né? eu fui fazer, aí eu pintei os dentes. Então a criatividade do ator, né? Pintei os dentes todos de lápis preto de sobrancelha. E desci esse cara. Deu toda a pausa, né? Tossiu. Olhei para ele e falei, moço, dá passagem para Pernambuco. A atriz central falava, dá passagem para o moço. Aí eu, para reconhecer, sorri para ela, mas não apareceu um dente, ela esqueceu um texto inteiro. E saí de cena brigando com a outra atriz, que era maravilhosa também, chamada Elza Gomes. Mas não era... Que não deu a deixa. Não, mas ela deu. Quer dizer, essas coisas que acontecem no teatro, né, em diversão. Na verdade, a gente fica muito danado quando acontece uma coisa dessa, né? Porque é ao vivo ali, né? Aquela exatidão ali. Esquecer a deixa é muito comum, né? Aí, várias vezes, né? Várias vezes a gente esquece, dá um branco famoso, né? E já aconteceu com você em cena? Aconteceu. De esquecer? Uma vez eu fui o galã do Coxinha, a peça dele era no Teatro do Sina. E lá tinha 800 lugares. Para a peça do Coxinha tinha que botar mais 200 cadeiras extra, sempre lotada. E eu fazia um personagem que era o namorado da filha dele. E a minha mãe ia lá para pedir ela em casamento para mim. Só que tinha uma desavença com o Coxinha, que era o pai, né? E eu aí no final tinha que falar, olha aqui, seu fulano de tal, se o senhor não se casar com a minha mãe, eu não me caso para sua filha. Eu investi a fala. Eu falei, se o senhor não se casar com sua filha, eu não me caso com a mamãe. Nossa! O teatro não foi abaixo. Foi abaixo e Coxinha ficou meia hora enchendo o saco. Meia hora. Olha, tarado, sem vergonha. E conta aí, depois contou 10 piadas, volta, aí falei, falou normal. A comédia permite, né? Mas ele aproveitava. O que acontecia, ele tirava de letra. Isso é uma prontidão do artista. Ele tinha um time que ninguém tinha, só dele, né? Só dele. Você sabe que fora de cena, ele não falava palavrão, não sorria, era sério. Era um comediante só em cena. Só em cena. Interessante esses artistas assim, né? Que tem essa personalidade, né? E a gente chamava de Seu Costa. Seu Costa. E, mano, drama também, trabalho de drama, você também já atuou, já fez? Eu atuei também, né? Mas aí, no drama, você segue uma linha psicológica, é muito difícil você errar. Pode ter branca, mas você segue uma linha e faz ela normalmente. Na comédia pode acontecer tudo. A plateia pode atrapalhar a sua atuação, né? Que a plateia também atua. Tem esse outro elemento. Se eles rirem na hora errada, te derruba. Se eles não rirem na hora que tem que rir, também te derruba. E acontece assim, em alguns determinados momentos, você faz a piada e fala, agora vai, e não vai. Acontece. E de repente, não está esperando, acontece. Acontece, é o problema. Disse que um dos atores que nunca perdeu uma piada é o Manuel Pera, o marido da Marília Pera. O pai da Marília Pera. Diz que era incrível. A vida inteira ele não perdeu uma piadinha. E era um grande ator, você via ver ele em cena. Né? Com Marília Pera, você chegou a trabalhar? Não cheguei, mas a gente foi amigo. Eu ia dirigir uma peça que eu ia trabalhar. Mas a Marília é gloriosa, né? Eu acho que a maior glória depois, antes da Fernanda era ela, agora é a Fernanda.
Mas a Marília, você tinha que estar alisando ela o tempo inteiro. Ah, minha Marília, você é tão linda, você é tão maravilhosa, você é tão grandiosa. Se não fizesse, ela não gostava de você. Tinha essa questão. Porque tinha uma nata ali, né? Italo Rossi, Natalia Timber. Tinha. Tinha. Na verdade, na época, eu vi uma peça que só tinha estrela. Dulcina, Natalia Timber, Maria Fernanda, que era filha da Cecília Meirelles, Sueli Franco novinha. Tudo estrela, chamava 7 mulheres, 7 grandes nomes, impecável, né? Mas eram grandiosas montagens da época, né? O teatro chegou no auge no Brasil, o teatro aqui, eu fui na Europa fazer teatro em Portugal, com uma peça que eu dirigi, e eu vi todas as peças lá, porque era um festival. Eu achei que lá estava muito aquém de nós. Interessante. Nós éramos muito melhores e mais técnicos e mais artistas do que eles. Que eu vi todos os países lá, achavam um horror as peças. Raramente aparecia alguma coisa. Não chegava, né? Bom, nós chegamos no máximo aqui, na época dos grandes diretores que tinha ali. Você acompanhou essa transição, então, que era praticamente fazia-se. Trabalhava no teatro de terça a domingo e de repente foi caindo de quarta, quinta a domingo, sexta a domingo. Isso foi nos anos ali, 80, 90? Isso aí foi nos anos 90. Até os anos 80 você trabalhava 6 sessões por semana. E o que se deu aí? Hoje começou quinta, sexta, sábado e domingo. Depois começou sexta, sábado e domingo. Agora é sábado e domingo ou sexta e sábado. Mas e o que se deu essa transição? Porque não houve renovação de público, né? O que renova a plateia era o teatro infantil. Mas o teatro infantil era muito pouco valorizado, entendeu? Só tinha piadinha. Um bando de bichinhas fazendo papel de bichinhos. Isso não vi essa verdade, não vi a verdade. Agora não, as pessoas estão valorizando, mas já passou muito tempo. Sem teatro infantil, como é que uma pessoa que foi ao teatro quando era criança, gostou, ele volta sempre. Ainda leva mais. O público hoje só acontece de 25, 30 anos para cima. Não tem gente jovem vendo peça, não, raramente. Porque daí outras mídias, acho que foi... outras mídias foi complementando, foi vindo, né? Foi a televisão acabando com tudo, né? Foi essa questão. Teve essa lacuna, né? Porque o teatro, quando a televisão começou a ganhar corpo, tirou o corpo do teatro. Era 9 horas. E o teatro infantil ainda tem ainda um certo preconceito, uma certa distanciamento? Não tem mais não, né? Já não estão fazendo essa diferença. Descobrir que o trabalho é o mesmo. Você tem que batalhar e ensaiar da mesma forma com todo mundo. E é um exercício até duplo, né? Porque a criança ela é muito espontânea, muito verdadeira. E a criança, eu já vi pessoas de teatro infantil, a criança falar, eu sou o lobo mau. Uma criança da plateia gritar, não é nada, você é uma mulher. Quantas vezes aconteceu? Criança você não engana. Ou você convence elas do que você é, ou elas acham que você não é nada. E já no teatro adulto, já o público ele fica ali, né? Ele... De repente ele não está gostando, mas... Ele vai embora, não aplaude, incomoda, fecha a cara, começa a mexer e interromper as coisas. Isso é o adulto. E no drama é um êxtase, quando você está fazendo um drama e você olha, sente a plateia, que ela está ali emocionada, ela está naquela respiração junto com você. É uma glória, né? Maravilha. Ela está ali, como diz, nas suas mãos, né? É uma maravilha, porque você... O teatro é uma troca de energia. Se você está fazendo um drama, acreditando naquilo, a plateia entra com você e ela manda de volta a energia que já passou para ela. Aí você, se você emocionar, ela se emociona junto. Porque eles dizem assim, o grande ator não é o que chora em cena, é o que faz a plateia chorar para ele. Que perfeito, muito perfeito. Né? E o teatro, ele é uma terapia, né? O teatro cura, né? A prova está aqui, Hilton. Nós fizemos nas Vozes do Rádio. O Hilton sempre foi um grande ator, mas ele não estava bem de saúde. E a maioria das pessoas que estavam trabalhando na peça tinha de 65 a 83, bem velhinhos.
todos renasceram. Apareciam em cena como jovens, lindos e bonitos. Ele, principalmente. É outra Entrava energia. vivo. É outra A cara dele energia. grudava. É outra energia. Até que a peça acabou, ele ficou com saúde. De novo. E você tem essa coisa boa, é a magia do teatro acontecendo, né? No teatro. E você tem isso em mente, que realmente o teatro ele tem esse poder de revigorar, de transformar a plateia, de repente chega lá com série de problemas, de dificuldade, tristeza, angústias, e sai dali renovado, cheio de esperança? É isso que é o teatro, né? O teatro é para viver e revivenciar as pessoas, reformar a vida, renovar a emoção e a esperança de continuar. Socializar Assim, também. Eu acho que o teatro é isso. Na minha capacidade pequena, como diretor de teatro, como sou grande, para mim tem duas funções do teatro. Ou faz você rir, ou faz você chorar. Se não fizer uma coisa nem outra, fica em casa. Você vai no teatro para rir muito ou para se emocionar muito. Se não for para isso, para que você vai? Para estudar não precisa. Tem escola, tem livros, tem jornais, tem noticiário. Para informar de ter, né? Ser artista para você é um chamado? Olha, para mim é uma vocação, mas também pode ter essa palavra, uma chamada, porque nunca se sabe, né? Na verdade, é como você escolher uma profissão religiosa. O dia que eu resolva ser padre. Sem vocação seria impossível, né? Então, é uma vocação, você dedica a sua vida a isso que você quer fazer. É muito triste também, porque a vocação só não basta. Precisa ter vocação e talento. Vocação sem talento é só sofrimento. E talento sem vocação é perda de tempo. E é complexo e interessante, né, esse olhar de tantas profissões, né, de tantas possibilidades, e se escolhe ser artista. Pois é, para você ver. Eu tinha falado, né? Tá chorando, tá reclamando por quê? Podia ser médico, engenheiro, advogado. Você resolveu ser ator e diretor de teatro. É a vida. E você ainda continua apaixonado por bichos? Continuo, eu não mudei em nada. Eu sou a mesma pessoa que quando comecei, eu tinha 20 anos. Agora eu estou beirando os 73. Não mudei nada. Continuo com a mesma vocação, com a mesma paixão, com a mesma vontade de continuar fazendo o que eu faço. E se você pudesse, você traria elefante, gato, cachorro, tudo dentro? Se eu morasse no sítio, eu teria tudo quanto é bicho. Cavalo, elefante, tudo que Girafa. Girafa. Só não ia ter cobra, porque é muita coisa que eu não curto, porque eu tenho receio, né? Sim, mas hoje em dia, nas grandes cidades, está muito comum, né? Ter animais, né? Cachorro, gato. E nos apartamentos, gato e cachorro é natural, né? Mas eu fico com pena dos animais, porque eles precisam de espaço também, né? Cachorro tem que passear todo dia, gato já fica mais dentro de casa, normalmente. Que vocês direcionaram um projeto do Palacete dos Artistas, Sim. Que tem, né, o Retiro dos Artistas no Rio e São Paulo, Palacete dos Artistas. É. E veio essa ideia? Como surgiu essa ideia? A diferença, o que aconteceu que a bailarina folclórica, Raimunga, ela foi dançar dança folclórica na Europa, com dança folclórica brasileira, e lá ela conheceu edifícios que chamavam colmeia, que o governo dava para as pessoas, artistas veteranos, que não tinha conseguido comprar um imóvel. Ela chegou aqui com essa ideia e me propôs a mim, uma outra atriz chamada Elina Coronado, o Hilton Red, falou, vamos fazer essa luta aqui para que os artistas, inclusive nós, tenhamos um local para viver a nossa delícia. Eu falei, vamos fazer essa luta. E aí começamos. Levou 10 anos. Na época do prefeito Kassab, ele topou a ideia. Nós íamos em reunião, falávamos para o secretário, até ele receber a gente. Recebeu, achou a ideia ótima. Esse prédio chamava Hotel Cineasta, desde 1910. Estava desativado, mas ele entrou em acordo com os proprietários, comprou, reformou e criou o Palacete dos Artistas. Só mora pessoas a partir de 60 anos que não possuam um imóvel.
E a vantagem, a gente paga uma vacação social, não é abrigo, não é retiro, e a gente tem as nossas contas, telefone, lei, água, o condomínio, mas tudo de uma maneira favorável a nós. Na verdade, a gente chega a pagar 10% do que a gente tem lá. E deu para nós fazermos a nossa vida e esperar a nossa época de partir aqui na tranquilidade. Teve essa possibilidade. Possibilitou, né? Possibilitou. E esse projeto ainda continua. Outros artistas que quiserem se inscrevem. Tem que se inscrever, mas como ainda é apenas esse edifício, nós vamos começar uma luta nova para adquirir pontos para os artistas. A ideia é muito bonita e merece um certo olhar, ser próspero, né? Dar continuidade. Porque os artistas, eles nos dão tantas alegrias, tantas emoções, sensações, e chegado numa certa idade, deve-se ter esse acolhimento. Então, prefeitos, né, governadores, cuidem dos nossos artistas, tenham esse olhar. A Cláudia Hanna, a Silvia Pfeiffer, são outros artistas também que chegaram ali nos 60 mais e que estão também nesse movimento, e que isso tome realmente uma proporção e um direcionamento e que dê bom, como diz no popular, que dê bom, que prospere. Vamos continuar lutando, né? Queremos o que seja para todos que necessitarem e forem artistas e chegaram na velhice e não conseguiram comprar um imóvel. Conjugue um verbo. O verbo iluminar. Iluminar. Eu quero iluminar para a vida. Que bonito, iluminar. Que continuamos aí iluminando a vida de todos ao nosso redor, né? Emanando luz para o mundo, para essa vida pulsante, né? Que é estar vivo, essa dádiva de estar vivo. E poder estar aqui com você, que é um grande nome do teatro brasileiro, da dramaturgia, passar essa tarde tão bonita, que entardecer, né? O tempo foi passando, a gente começou aqui, a tarde já migrou para a noite e foi essa transição de luz que super combina, né, com essa luz. A gente está num ponto incrível, né, que é a Avenida São João com a Ipiranga, já dizia Caetano Veloso, alguma coisa acontece no meu coração, que quando eu cruzo a Ipiranga é a Avenida São João, né, tão poético. E estar aqui no Palacete dos Artistas, né, que tem tantas histórias que nos emociona, que nos encanta, e te agradecer por abrir as portas da sua casa e doar para nós aí toda a sua história. É muito bonito, é muito gratificante, só tenho a agradecer. Eu que agradeço, Credo, agradeço a você, Bruno, porque isso está aí uma forma da gente deixar registrado o nosso meio de vida. Nós somos artistas, né? Somos atores e diretores de teatro. A nossa vida profissional é muito efêmera. Então isso valeu muito, fica registrado para quem quiser ver, né? Obrigado. Para nós todos. Muita luz, muita luz. E vocês, terráqueos, obrigado aí pela audiência, por estar aqui com a gente. Um beijão no coração de cada um e até mais.